Olá pessoal, hoje terça-feira, dia 25 de outubro, o Ibovespa fechou aí o segundo pregão consecutivo de baixa. Ontem a gente caiu 0,08 e hoje a gente teve uma queda de 0,3 para o nosso mercado. Pessoal, dá uma olhada aqui no gráfico diário do Ibovespa. O que a gente comentou com vocês na formação do candle do pregão de ontem? A gente comentou que o candle tinha tido uma sombra superior e que essa sombra superior denotava o quê? Denotava venda, não é isso? E o pregão de hoje a gente teve um candle que teve uma sombra inferior. E essa sombra inferior denota o que, pessoal? Denota uma força compradora. Por quê? Porque os preços caíram até uma certa região e depois voltaram a se recuperar durante o pregão. E como é que fechou aí a movimentação de fluxo por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha? Dá uma olhada aqui. No nosso mercado à vista, ponta compradora. No nosso mercado futuro, ponta vendedora para o Ibovespa e compradora no dólar. O que a gente está sempre comentando com vocês? A gente tem aqui o nosso mercado futuro que tem vencimento e o nosso mercado à vista que é um mercado que não tem vencimento. E o que eles fizeram nesse volume comprador aqui, já que quando a gente fez o nosso giro, eles estavam com uma ponta vendedora de cerca de 100 milhões de reais no nosso mercado à vista. Pessoal, mais uma vez, movimentação de leilão de fechamento. Se a gente verificar aqui com vocês, olha o que eles vieram fazer durante todo o pregão de hoje. E no leilão de fechamento, ponta compradora de 270 milhões de reais. Saiu de 144 negativo para 132 positivo aí no nosso mercado. Diferentemente do que a gente sempre comentava com vocês, que geralmente eles estavam atacando com esse giro comprador de leilão, ações de peso e de visibilidade. Ou seja, Ambev, Itaú, Bradesco, Petrobras, Vale. No pregão de hoje não, eles atacaram duas ações que não tem muito esse perfil. Eles compraram um pouco mais de 150 milhões de reais nas ações da Croton e pouco mais de 50 milhões de reais nas ações da Suzano. Então, quer dizer, fugiu um pouco daquele perfil que a gente sempre estava comentando com vocês, esses picos de compras no leilão de fechamento. E o que eles fizeram aqui no nosso mercado futuro? Pessoal, nas 3 primeiras horas do pregão de hoje, eles estavam dando o quê? Na contramão dos preços. A gente caiu aqui em relação ao fechamento de sexta-feira, nas 3 primeiras horas, a gente caiu aqui 370 pontos. E olha a expertise desse tipo de investidor, pessoal. Depois, entre meio-dia e 1 hora da tarde, eles viraram a mão de 30 positivo para 25 negativo. E o que a gente teve de evolução do nosso índice entre meio-dia e 1 hora da tarde? A gente saiu de 64.800 para 64.430. Marcando o fundo do dia. E queda de quantos pontos, pessoal? 370 pontos também. Então essa movimentação que eles perderam dinheiro nas primeiras horas do pregão de hoje, eles conseguiram o quê? Recuperar com essa movimentação de queda entre meio-dia e 1 hora da tarde. Isso que a gente chama de expertise desse fluxo que opera o nosso mercado. Depois a gente conseguiu até fazer uma recuperação para o nosso Ibovespa futuro. A gente recuperou aqui 610 pontos. E eles simplesmente ficaram de fora desse processo. Inclusive aproveitaram para quê? Para fazer pressão de venda. E nas 2 últimas horas que a gente teve aí uma movimentação de correção de 200 pontos, eles aproveitaram para recomprar parte daquele movimento vendedor que eles fizeram nessa sequência positiva. No final do pregão de hoje, se a gente verificar aqui entre aquelas posições intradiárias, eles ficaram bem próximos da estabilidade. Em relação ao preço médio, uma projeção de prejuízo de cerca de 55 pontos. Deu um pouco mais aí de 14 mil reais para o nosso mercado em base intradiária. E no dólar, pessoal, uma projeção de prejuízo de 2 pontos em relação à cotação final. Só que, dá uma olhada aqui, o que eles começaram a fazer na moeda americana. Eles começaram o dia com uma ponta vendedora, só que na segunda hora do pregão de hoje, eles já estavam mudando a mão. E foram assim até o final do pregão de hoje. Como a moeda americana depois começou a perder força, e eles tiveram essa ponta compradora durante todo o pregão, eles conseguiram o quê? Reduzir o preço médio. E no final do pregão de hoje, a gente teve uma recuperação para a moeda americana, que fechou com uma queda de 5 pontos em relação ao pregão de ontem. E o que eles fizeram com essa movimentação aqui diária? Se a gente verificar aqui os nossos contratos do dólar em base diária, eles começaram a fazer o que, pessoal? Começaram a recomprar. Porque a gente só tem aí mais 4 pregões aí até o final, sendo que somente 3 de liquidez. Hoje a gente teve mais uma queda para a moeda americana e eles resolveram colocar o que? Parte dessa posição vendedora no bolso. Já chegaram a acumular um pouco mais de 30 milhões de reais no contrato e hoje resolveram atuar na ponta inversa com uma ponta compradora para o dólar futuro.
essa projeção enorme de lucro em relação a esse contrato X, eles estão colocando no bolso e fizeram isso para o dólar no pregão de hoje. E se a gente dá uma olhadinha aqui na posição do índice futuro, pessoal, vocês estão lembrados que no pregão de ontem eles atuaram numa ponta vendedora de 22 milhões de reais para o nosso mercado futuro? E a gente até comentou com vocês que o nosso índice tinha tido uma variação positiva de 20 pontos? Pois bem, hoje, novamente, eles assumiram uma ponta vendedora e o nosso índice teve aí uma desvalorização mais expressiva para o nosso mercado. E o que a gente está sempre comentando com vocês? O mercado futuro é um tipo de produto da bolsa que tem vencimento. O mercado à vista não, mas o mercado futuro tem vencimento. Por isso que a gente sempre fica ligado nas posições do nosso mercado à vista e também nas posições dos nossos contratos futuros. Pessoal, vamos dar uma olhada agora novamente naquela posição dos nossos ativos. Quem foi hoje no nosso giro o carro-chefe de compras para o nosso mercado? As ações ordinárias de Vale. E também, em segundo lugar, as ações preferenciais de Vale. No nosso giro, que a gente fez 2h30 da tarde, os ativos estavam com uma variação positiva de 3,6 e 3,8, respectivamente. No caso aqui de Vale 3, eles realizaram praticamente aí boa parte daquela movimentação compradora. E no caso de Vale, pessoal, o ativo estava se valorizando aí 3,8, terminou o pregão de hoje com 6,5. E eles pularam de 25 para 35 milhões de ponta compradora. Da mesma forma que eles fizeram uma pressão de compra em Vale, eles fizeram uma pressão de venda em Petrobras, nas ações preferenciais, inclusive era o carro-chefe enquanto a gente estava fazendo aí o nosso giro, as ações de Petrobras. Inclusive o ativo teve até uma recuperação, que ele estava caindo 2,1 no nosso giro e terminou com 1,10 de desvalorização no pregão de hoje. Ou seja, eles conseguiram hoje, pessoal, num dia que a gente teve aí uma queda para o mercado de 0,30, olha a projeção de lucro que eles tiveram no nosso mercado à vista. Os ativos que eles compraram 2,5, que eles venderam 1,38. Mais de 11 milhões de reais de projeção de lucro somente no mercado à vista no pregão de hoje para os nossos ativos. Só voltando a comentar, para quem é novo no canal, isso a gente faz como uma projeção, porque realmente eles fazem pressão de preço nos nossos ativos. A gente sabe que eles não fazem somente operações intradiárias. Vamos lá para o mercado de opções? No caso aqui de Petrobras, eles tiveram projeção de lucro e no caso aqui de Vale, uma projeção de prejuízo. E o que aconteceu, pessoal? Basicamente no mercado de opções em relação ao nosso giro. Ficaram praticamente no mesmo patamar de Petrobras e no caso de Vale, pessoal, eles viraram a mão. No nosso giro, eles estavam vendendo pouco mais de 500 mil reais de caos de Vale. Então praticamente zeraram essa ponta e puts, eles estavam vendedores em 80 mil, terminaram com 177. Quem vende put é o quê? Projeção de alta. Então, essa virada de mão na Vale, também a gente consegue verificar aqui em relação aos ativos dentro do nosso quadro. Olha que interessante. Essa ponta compradora de Vale, eles tiveram essa projeção de prejuízo porque 28% de ponta compradora, só que 35% de ponta vendedora. E o que eles atuaram hoje como carro-chefe de compras, pessoal? A gente tinha comentado com vocês ontem que a K20 tinha sido o ativo mais comprador por parte deles no pregão de ontem. E ontem teve uma variação positiva de 40%. E hoje, mais 3 milhões e 600 mil reais e a variação de 87,5% para a opção da Vale que a gente comentou aí no pregão de ontem. Em relação à Petrobras, eles conseguiram até ter lucro, por quê? Porque a ponta vendedora por parte deles, o que? Teve uma variação média de 4,29, enquanto uma ponta compradora, uma perda de 2,21. Então eles conseguiram ter aí uma projeção de lucro. Pessoal, vamos ficar bem atento em relação ao fluxo no pregão de amanhã, para a gente poder realmente verificar como é que eles vão se comportar em relação à pressão de fluxo. Hoje ficaram vendedores praticamente durante todo o pregão nos dois segmentos, leilão de fechamento, ponta compradora, só que principalmente aqui nos contratos futuros do Ibovespa. Conforme a gente está comentando com vocês, eles já vieram de 2 dias de pressão de queda e a gente teve também uma pressão no nosso índice em relação a essa movimentação. Um forte abraço a todos e até amanhã, pessoal!